Pode entrar. Deixa eu ir pra baixo. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bom? Beleza. Vamos começar, gente? Bora. Primeiro, eu queria que vocês fizessem para mim. Vocês viram que eu mandei o link para vocês? Aí Vi. aquele link é o link de quando a gente for fazer as reuniões. Aí todo dia que a gente fizer, eu vou pedir para vocês confirmarem lá que a gente fez a reunião, tá bom? E aí eu sempre Entendi. vou deixar a reunião gravada para vocês se tiverem alguma dúvida, tá bom? Aí aquilo lá conta como presença, tá? Então, quem não vier vai ficar com falta. Lembrando que não precisa vir toda semana, né? Mas é interessante estar todo mundo no dia que a gente for fazer a reunião. Aí depois vocês falam para os meninos, tá certo? Tá bom. E aí, Aí a se senha lá é aquela que você mandou? isso é aquela que eu mandei. Então, vê se eles Ah, conseguem tá. pelo menos confirmar a presença deles, né? Que no caso a Lídia e a Aline, né? Para elas Isso. ficarem com presença certinho, tá bom? Bom, vocês mandaram um trabalho e eu dei uma olhadinha. E aí eu já corrigi, já mandei para vocês, vocês viram? Eu mandei no grupo e mandei no Google Sala de Aula também, tá bom? Vi, sim. Aí eu vou só dar umas consideraçõezinhas aqui, e aí depois qualquer dúvida que vocês tiverem a gente pode conversar. Vocês têm alguma dúvida que vocês querem falar primeiro, anteriormente? Ou tá Não, eu tô tranquilo. tudo certo? A Marcelene tá calada? Tá tudo bem, Marcelene? Acho que ela tá sem áudio. Coitada. Eu sempre tenho a impressão. O que será que ela quis dizer com isso? Não, não precisa preocupar com o que é a introdução, o que não é não, tá? Que depois a gente vai organizando, tá? Tanto que eu pedi para vocês não organizarem o texto primeiro, para irem colocando os tópicos, que depois a gente organiza certinho o que for colocar, tudo bem? Entendi. Será que ela não tá escutando? Ela tá sem áudio. Ah, Ela escutou. falou. Ela escutou, ela só não tá podendo falar, né? Mas tranquilo. Isso, exatamente. É, então, você pode ir escrevendo, Marcelino, sem preocupar o que é a introdução, o que não é. Porque depois a gente divide de uma forma em que o trabalho fica de tamanho certinho. Então, o importante não é determinar o que é a introdução, o que não é. O importante é a gente fazer todos os tópicos que depois a gente subdivide de uma forma mais legal no final.
Porque se a gente ficar preocupando no começo demais com formatação, o trabalho não rende. Então, você pode ir escrevendo os temas, que depois a gente particiona certinho o trabalho, tá bom? Certinho? Eu mandei para vocês e eu vou pontuar algumas coisinhas, tá? Eu gostei do que vocês escreveram, vocês tentaram mudar realmente o que eu pedi para mudar, isso é muito legal, tá? E vamos ver aqui as correções que eu fiz do trabalho para vocês, tá bom? Foram poucas coisas, né? Basicamente, vocês vão ter que escrever mais, mas o que vocês escreveram tá ok, tá bom? Tá bom. Bom, aí a introdução, o que tinha que para mudar aqui eu já mudei, então o resto aqui tá ok. Teve umas coisas que eu tirei, tá bom? E aqui vocês mudaram, né? Colocaram um exemplo que eu pedi para vocês colocarem, tudo bem. Mas aí eu tava pensando, como a gente tá falando só de idoso, né? Será que vocês não conseguem fazer este exemplo aqui, ó, de um medicamento utilizado para idoso que dá efeito colateral nele? Vê se vocês conseguem polarizar isso daqui para idoso. Se não conseguir, deixa esse. Mas se conseguirem colocar um exemplo de idoso, fica melhor. Tá bom? Posso É seguir? para colocar um medicamento? Oi? Não, então, porque olha É só, para. vocês colocaram de um caminhoneiro e tal, que tá utilizando o Dramin, né? Mas, tipo assim, não tá bem na nossa população de estudo, que é o idoso, né? Então, se vocês colocarem algum exemplo de medicamento para idoso, qualquer um, por exemplo, um medicamento de uso crônico que dá hepatotoxicidade, um exemplo, tá certo? Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Aqui embaixo, vocês colocaram assim, ó. O exemplo clássico é o da mãe que recorre à vizinha para saber o que fazer com o filho com a febre e recomenda um antibiótico qualquer, né? Então, isso daqui tem que ser explicado de uma forma maior, né? Então, desenvolver mais esse parágrafo, né? E de preferência colocando um exemplo do idoso, porque a gente está falando do idoso. Aí, novamente, se não achar, pode continuar o mesmo exemplo, mas tem que desenvolver mais esse parágrafo, que ele está muito pobre, tá bom? Está muito resumido. Objetivo e metodologia a gente deixa para o final, tá bom? Tentei escrever mais para depois a gente ver o resto. Aí aqui vocês colocaram legal um aspecto de envelhecer, né? E aí vocês colocaram assim, que a OMS definiu que idoso para um país desenvolvido é acima de 65 e para em desenvolvimento é acima de 60, né? Então, por que que tem essa diferenciação, né? Provavelmente é pela expectativa de vida, mas como vocês colocaram aqui, tem que explicar por que que tem essa diferenciação. Ou então vocês tiram essa diferenciação e colocam só em países em desenvolvimento, que no caso é o Brasil, tá certo? Aí tira esse país desenvolvido. Ou vocês só colocam do Brasil, ou vocês explicam por que que tem essa diferença de 60 e 65. Vocês que sabem, Entendi. tá bom? Uhum. Bom, aí aqui é muito legal esse parágrafo que vocês colocaram do IBGE, né? Falando que o processo de envelhecimento, na maioria dos casos, vem acompanhando o aparecimento de doenças, confirmado pela pesquisa nacional lá. E aí, diz que a maior faixa etária de quem tem doenças crônicas não transmissíveis são os idosos, né? Mas aí vocês têm que falar quais são essas doenças, né? Provavelmente é diabetes, doença arterial coronariana, provavelmente são essas. Mas coloquem aqui, provavelmente lá no trabalho vai ter também, tá? Cita quais são essas doenças. Ok. E, por fim, além de utilizar múltiplos medicamentos, os idosos são mais expostos a consequências desses usos, vem apresentando alterações fisiológicas que modificam a farmacodinâmica, contribuindo para a sua toxicidade. Aí aqui, vocês estão explicando, né? Basicamente, só um momentinho.
Então, Marcelene, você tem que citar quais são as doenças crônicas principais, né? Porque são várias doenças crônicas e muitas estão associadas e outras não, tá bom? Eu prefiro que Aí, fale bem focado do idoso, tá, gente? Porque esse é o objetivo geral do trabalho, tá? Diga, Veró. a doença, a gente pode colocar só umas duas ou tem que Coloca colocar só muitas? as principais, tá? Aí aqui tá falando assim, ó, além de vocês estão explicando, tem que explicar melhor por que que o idoso tem essas alterações fisiológicas, né? Por que que ele altera a farmacocinética, a farmacodinâmica, né? Então, geralmente, o idoso, quando ele fica mais velho, ele vai perdendo função renal, vai perdendo função hepática, né? Vai tendo algumas alterações genéticas que vão piorando, né? Esse aspecto fisiológico normal, né? Então, tudo que vocês citam no trabalho, vocês têm que explicar, tudo bem? Então, quais seriam essas alterações fisiológicas? Quais seriam essas alterações farmacocinéticas, né? Então, tem que dar uma explicada melhor sobre esse parágrafozinho, se vocês acharem lá no artigo, tá bom? Se vocês não acharem, livro de farmacologia tem, farmacologia do idoso, tá bom? Bom, aqui na parte da prática de automedicação ficou faltando uma referência no primeiro parágrafo, né? Aí aqui vocês deram um dado muito legal, falando que 20 pessoas morrem no país por automedicação, né? Então, assim, seria muito legal se tiver lá no trabalho, quais são esses medicamentos principais, né? Vocês pelo menos citar, para depois a gente discutir mais para frente. Bom, basicamente é isso. No resto tá bom, né? E aí, podem continuar escrevendo mais sobre a introdução e ver se vocês conseguem achar artigos que falam de automedicação com idosos, que será a parte principal do trabalho de vocês. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Então, tranquilo, né, gente? Pode continuar escrevendo e tentem achar mais artigos para associando idoso e automedicação, que vai ser a parte principal do trabalho, né? Como se fossem os resultados e discussões. Tá certo? E aí, se vocês quiserem um encontro semana que vem, eu vou pedir para vocês me avisarem. Vocês me avisam no domingo? Porque aí eu já fico sabendo se vocês vão querer que eu corrija alguma coisa ou não. E aí, se vocês não quiserem, também me avisa também. Só para eu ficar sabendo se eu tenho que ficar esperando vocês até às 11 horas ou não. Não necessariamente precisa ter encontro toda semana, tá? Mas seria interessante pelo menos de 15 em 15 dias, tá bom? Certo? E aí vocês registram a presença de vocês do jeito que eu mandei para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Certinho, gente? Podemos finalizar então? Gente, fala alguma coisa. Sim. Obrigado. Então tá bom, gente. Tchau pra vocês.